Falar a respeito desse assunto, Rodrigo. Gravíssimo, né? Não, gravíssimo. Eu estava no ICL Urgente, ao vivo, né? A gente teve a informação. A notícia saiu durante o Urgente. Saiu durante o ICL Urgente. E agora estava começando a ler, assim como todos os nossos colegas aqui do ICL, essas mais de 1000 páginas que foram levantadas, né? Tiveram o sigilo levantado pelo Alexandre de Moraes. Demore, eu estava aqui buscando outros trechos, não diretamente ligados ao ICL, mas para a gente entender o caso como um todo, né? Uma organização criminosa. Muita gente está assim, mas como assim? Eles eram do Bolsonaro, mas atuavam também no governo Lula? Sim. A história é essa, é justamente essa, né? Porque a gente vai falando das datas aqui. Uma parte da estrutura criminosa permaneceu atuando, aparentemente, né, durante já os primeiros meses do governo, desse terceiro governo Lula. E eu separei um trecho aqui, Chico, Gabi e Demore, em que há a descrição da estrutura da organização criminosa. Está na página 201 do relatório que foi levantado agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Se a gente puder colocar na tela, vou pedir para a nossa equipe aqui, como a gente chama aqui, um print, né, do relatório, o primeiro deles. Tá aí, ó. Então, essa é a página 201, a descrição do núcleo político da organização criminosa, composto por figuras de alto escalão do governo à época, incluindo potencialmente o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu filho, o vereador Carlos Nantes Bolsonaro. Esse núcleo foi responsável por definir as diretrizes estratégicas da Orcrim. Eu acho curioso porque os bolsonaristas, durante muito tempo, enchiam a boca para falar o Lula, chefe de Orcrim. O Bolsonaro é chefe de Orcrim, segundo a Polícia Federal. Chefe junto com o filho. Um deles, pelo menos, o Carlos Bolsonaro. E eles atuavam, a polícia fez, inclusive, um organograma da organização criminosa, que é o segundo print que eu separei. Peço aqui, eu estou fazendo a leitura junto aqui, né, enquanto a gente está no ar, porque isso saiu há menos de meia hora. Se a gente puder colocar a segunda página, olha aí, ó. Estrutura da Orcrim. Essa aqui não é, como é que chamava, o Deltan chamava lá, de PowerPoint. Isso aqui não é PowerPoint fajuto, é a estrutura da organização criminosa trazida também nesse relatório que acabou de ser liberado. A gente está vendo aqui junto com vocês. Então, organização criminosa, do lado esquerdo no alto, núcleo político, logo abaixo, beneficiários da Orcrim. Abaixo, mais abaixo ainda, núcleo vetor da propagação de fake news. Com assessores lotados na presidência e com servidores da presidência, isso na época do governo Bolsonaro. Então, Demore, tinha servidor da própria BIM, tinha servidor da Polícia Federal, tinha gente que trabalhava no gabinete dentro do Palácio, municiando estas investigações. É uma organização que praticava, inclusive, ações clandestinas que estão também nesse organograma que a gente estava com ele aí agora há pouco na tela. Tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 núcleos nesse relatório que a gente tem em mãos agora. Núcleo político, núcleo de execução de ações clandestinas, núcleo de propagação de fake news, núcleo da estrutura paralela da própria BIM, e um núcleo de gestão dentro da ABIN. E depois eles listam várias personalidades, pessoas, algumas não conhecidas, eu estava vendo os nomes aqui, eu não consegui identificar, que foram alvos. O Demore é um, o Jean Willis é outro, mas tem vários e vários e vários outros, lideranças políticas, jornalistas, quem eles consideravam perigosos para os interesses da família Bolsonaro. Então, é uma organização criminosa que usou aparato de Estado para atacar os opositores. Isso é prática de ditadura militar. E eles estavam tentando implantar uma nova, Chico. E nessa estrutura você tinha o filho do presidente que se deslocava da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para despachar. Ele vivia praticamente ao lado do pai no Palácio do Planalto, despachando com uma equipe todas essas funções. Espalhar notícias falsas, criar perfis falsos, toda essa estrutura e escalar quem seriam os próximos investigados. Assim como foi o Demore, assim como foi o ICL e por aí vai. É isso, o filho que foi apontado, né, mais uma vez. Quando o filho tá no rolo, tá aí. O Bolsonaro é apontado ali pela Polícia Federal, nesse caso da BIM. Ele está na organização do crime, na organização criminosa. Ele está no núcleo político, composto, ele compunha o núcleo político ao lado do pai. Eram os dois principais articuladores
do núcleo político. Ele diz que esse núcleo das ações clandestinas, né? Da instrumentalização. Rodrigo, você botou o organograma aí, só confere se eu consegui ler direito aqui. A Polícia Federal coloca como beneficiário do esquema o núcleo político, né? O núcleo político, peraí. No organograma. Deixa eu ler como é que eles descrevem o núcleo político, Demori. Tem organograma composto por figuras de alto escalão, como o Jair e o Carlos. Esse núcleo foi responsável por definir as diretrizes estratégicas da Orcrim, determinar os alvos das ações clandestinas, opositores e instituições, e se beneficiar politicamente das operações. Isso, também como beneficiários políticos. Ou seja, das operações. era quem mandava definir os alvos e se beneficiava. Então não há que se falar em Jair Bolsonaro não indiciado, né? Pelo amor de Deus. Enfim, tem uma questão técnica aí que a Gabi explicava agora há pouco, né? Que ele não teria ainda tecnicamente sido indiciado, porque haveria uma sobreposição dos dois casos, mas tudo leva a crer que ele vai ser, sim, indiciado nesse caso. Claro. Enfim, vai ser julgado por isso aqui tudo, né? Exato. Porque ele está aqui como principal articulador no núcleo político e diz aqui o relatório, era o centro decisório e o principal destinatário das vantagens ilícitas praticadas por esta organização criminosa chefiada, segundo a investigação, por pai e filho, Jair e Carluxo. Exatamente. Bom, gente, a gente vai, conforme a gente for destrinchando esse documento, a gente vai trazendo mais informações a respeito disso. Lá no nosso site também já tem uma manchete, quem quiser ler ali com mais calma. A gente já preparou a nossa equipe de reportagem também, está aqui toda mobilizada. E lembrando que a gente vai ter o pronunciamento do Eduardo Moreira também às 9h30 da noite. Demori, obrigada por hoje. Bom ter você aqui com a gente para também entender esse esquema, até porque a gente tem um histórico anterior já desse monitoramento contra você e agora contra o ICL também. Obrigada e, claro, como sempre, o nosso apoio. Parabéns para a equipe do ICL aí, porque a equipe é muito boa, cara. Em 20 minutos a gente já levantou 1000 coisas aqui. Olha, ninguém tem o que a gente tem nesse grupo aqui. Numa véspera de feriado ainda, né? Podia todo mundo fazer de conta que deu um palitinho no zap só e sumir, né, Chico? Mas não, todo mundo com os 2 palitinhos. Nada, todo mundo atento e forte. Pois é, o Xandão tá com sangue nos olhos na véspera do feriado e nós também, pela informação, né? Nosso caso é diferente. Pela informação, isso aí. Né? Estamos trabalhando também, Gabi. É isso aí, apostos e operando. Valeu, Demori. Bom descanso, a gente se vê no feriado. Que a gente vai Tamo juntos, garotos. Segura aí. Valeu. Tchau, gente. Eu confesso que fui pega de surpresa com essa informação. Mas eu acho que, assim, tem uma coisa muito importante nisso tudo, né? Mostrar que, de fato, aquilo que o próprio Bolsonaro já tinha falado, mas é diferente quando a gente vê a investigação comprovando, né, que se tratava, de fato, de um crime. Vocês lembram daquela reunião, aquela reunião pavorosa que foi, o vídeo foi liberado, foi na época da demissão do Sérgio Moro, sim, lá atrás. Aquela outra reunião. Aquela reunião horrorosa, né? Que é uma aula para os historiadores, enfim, que o Paulo Guedes manda palavrão ali, a torta e a direita, etc. Mas, enfim, ali foi o momento em que o Bolsonaro disse, eu tenho a minha polícia, né? Então, é disso que a gente está falando. Esse inquérito mostra exatamente isso. Uma polícia... um órgão de investigação, de inteligência, ou melhor dizendo, nessa situação descrita pelo inquérito, um órgão de arapongagem, né? Naquele melhor estilo arapongagem da ditadura, né? O filhote do SNI. A ABIN, na verdade, eu particularmente, isso é uma outra discussão, a gente ficaria falando horas aqui, eu acho o desenho institucional da ABIN um problema desde que ela foi criada. É um foco de problemas, a ABIN, na verdade, a estrutura, enfim, essa coisa aí meio paralela, que no Bolsonaro, né, acabou se tornando mesmo uma estrutura para espionagem a favor do presidente e da família dele, né? Um órgão de caráter completamente totalitário, ou se não o órgão, pelo menos a atuação dele, né? Que corrobora aquilo que o Bolsonaro falou naquela reunião, que ele tinha a polícia dele. Como eu disse, não é exatamente polícia, mas é um órgão de investigação que estava a serviço dele. Ele tinha informações ali, ele botou um órgão de Estado para trabalhar a serviço dele por motivos óbvios, enfim.
né? E com esse caráter totalitário de ficar espionando o jornalista, o ICL, o Demori, como vocês já mencionaram. Então, é importantíssimo a gente ter acesso a essas informações, né? E é bom isso, né? O Alexandre de Moraes vai liberando o acesso a toda essa documentação e essa investigação, porque é importante, sabe, lembrar a sociedade brasileira o tempo todo do que a gente viveu e do que a gente fala quando fala de Bolsonaro, né? Então, enfim, notícia quente, importantíssima, né? E que eu espero que se torne um processo que, como o Rodrigo estava falando aí, a Gabi também antes aqui, né? Tem essa questão, foi indiciado, não foi o Bolsonaro? Porque tem aí uma interseção, né, nas duas investigações, a da trama golpista e da ABIN paralela, mas se não foi indiciado, enfim, o esquema será investigado, isso vai virar processo e espera-se, evidentemente, com a punição aos envolvidos nessa organização criminosa. Sem dúvida. O Gabi, Cris, Chico, eu estava olhando aqui, tem uma lista, o relatório traz uma lista de personagens, personalidades que foram monitorados por esse esquema paralelo. A gente se destacou aqui na abertura o ICL e o Leandro Demori, mas dezenas. Sim, tem outros jornalistas também. Outros jornalistas, citados, né? Mas eu queria dar outros exemplos aqui. Tem na página 220 um pedido para se monitorar Márcio Benedito Monzani. Sabe por que ele estava sendo monitorado? Porque ele era o responsável por mover uma ação contra Bolsonaro no Tribunal de Haia. Aí houve o pedido do grupo para que ele fosse investigado. E eles trocam mensagens assim, e isso está capturado aqui no relatório. Olha aí o perfil do cara que encabeçou a ação contra Bolsonaro no Tribunal de Haia. Aí o arquivo segue. É o relatório. Então eles estão investigando. Por quê? Por que a ABIN tem que monitorar uma pessoa que, enfim, tem uma ação... Ou seja, política. A serviço do presidente. A serviço do presidente. A ligação é direta. Você não tem mais o que... Não, é ligação direta. Ligação direta. E tem um outro aqui, na sequência. Arcebispos e bispos, religiosos críticos ao governo Bolsonaro. E aí tem uma lista de vários bispos importantes. Dom Cláudio Umes, que era arcebispo emérito de São Paulo. Bispo... Dom Angélico Sândalo Bernardino, que acabou de falecer, Dom Angélico, bispo de São Gabriel da Cachoeira, enfim, uma lista de bispos considerados críticos ao bolsonarismo. E aí sabe o que vem aqui na mensagem? Passam a lista e vem assim, é um pedido do GSI. Boa tarde, vou fazer um perfil de cada um. Resposta quando eu perguntei o que era para fazer. É para fazer o perfil desses padres, eles se referiam assim, eram bispos, né? É isso que a Cris falou, eles trazem essa cultura, a ABIN traz toda a cultura dos porões ali da ditadura. É ditadura, cara. Com arapungagem em ação até agora. Você tem coisa do ano passado. Ainda. De gente que ficou lá dentro, no governo Lula. Exatamente, então é muito grave. Bolsonarista infiltrado lá dentro. A gente tem que aos poucos ler com cuidado tudo isso aqui, porque tem... na lista tem gente... E eles investigavam, inclusive, gente de direita, viu, Cris? Quando teve aquelas paralisações de caminhoneiros, para saber exatamente, né, o que os caras estavam fazendo e tal. Aí desconfiavam, porque eles tinham desconfianças dentro da direita. O cara era de direita, mas estava contra o Bolsonaro, precisa investigar. Então, tem uma lista gigante aqui para a gente se debruçar nesse documento, Gabi. Tem mais aquela paranoia, né? É a paranoia do Bolsonaro, né? Ele é um sujeito paranoico. E se a pessoa não é completamente serviçal a ele, servil a ele, já é um crítico em potencial, já é para ser investigado. A Joyce Hasselman, por exemplo, está na lista, né? Eu acho. Ela, só porque ela, em algum momento, se afastou do bolsonarismo. Mas é isso, gente. Ditadura é isso. Tem uma outra reportagem que saiu agora, né, porque a imprensa também está debruçada nesse relatório da Polícia Federal. A ABIN paralela também espionou um funcionário do ministro, né, agora ministro, mas do então candidato ao Senado, Flávio Dino. Olha. Então, um funcionário dele durante o segundo turno das eleições de 2022. Aí, aqui, só para pegar os detalhes dessa história... Em 19 de outubro de 2022, então menos de 2 semanas antes das votações, né, o servidor, o Marcelo Bormevê, já falamos muito dele aqui, porque ele já foi citado, né, que é ligado a esse grupo clandestino, ele solicitou ao colega dele
Jean Carlos Gomes Rodrigues, também é um nome conhecido, e informações sobre o fotógrafo vinculado ao Flávio Dino, que é o Leonardo Cunha de Oliveira. E aí a justificativa, olha só, atenção, a justificativa que chegou foi de que era uma info importante para o PR, falando do Jair Bolsonaro. Ou seja, um pedido direto do presidente. Caramba, o cara está implicado até o pescoço nessa história. Exato, e aí o Bormevé diz que, que o Flávio Dino, né, o alvo da espionagem, estaria em Brasília, no gabinete do ódio de Nine. Ele estava falando no gabinete do presidente Lula, né? Sim. Impressionante. Nine é um apelido que eles usam desde o tempo da Lava Jato, que era usado lá pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol, para referir-se ao presidente Lula. Ó, sabe quem é que estava na lista para pedido de investigação? Contra a Inês Mindlin Laffer, do Instituto Sou da Paz, que é uma ONG contra a violência urbana, contra a violência aqui em São Paulo. Não tem atuação partidária. Coleta de informações sobre a ONG para alimentar o perfis de rede social. É para bombardear gente que eles não gostavam, gente da área de direitos humanos, Repórteres Sem Fronteiras, também na lista aqui da BIM. Então é impressionante, Cris. Eu acho isso aqui, enfim, é gravíssimo. E a parte da imprensa tradicional está aí tolerando o Bolsonaro como se fosse uma brincadeira. Total. Normalizando o Tarcísio com o Bolsonaro. O Tarcísio vai se ajoelhar para o Bolsonaro fazer um acordo. Elogiando o Tarcísio por ter equilíbrio e não ofender o Bolsonaro. Exato. Então normalizando geral. Não dá para normalizar. Em nome da candidatura dos sonhos da imprensa, que é o Tarcísio de Freitas, né? É muito absurdo o que eles fizeram, né? E aí, Rodrigo, eu não diria, acho que tolerando é uma palavra muito suave para se referir ao que a imprensa tradicional ou corporativa, ou como diz o nosso Chico Sá, a imprensa hereditária, é muito suave para a gente dizer e explicar o que a imprensa hereditária está fazendo com relação a Bolsonaro, sua família, seus aliados mais próximos e os potenciais candidatos que em algum momento poderão herdar esse espólio bolsonarista, já que ele está inelegível. A imprensa corporativa, a imprensa hereditária, repito, Chico, porque é brilhante essa definição, ela está em plena campanha eleitoral. Ela está já em campanha eleitoral por Tarcísio de Freitas. Se não emplacar por alguma razão, ou se não quiser arriscar perder uma reeleição, que ele tem grandes chances para o governo de São Paulo, seja qual for o candidato, a imprensa está toda contra Lula, né? A imprensa é claramente anti-Lula. Basta ver o noticiário econômico. Isso não há a menor dúvida que a imprensa hereditária ela pode até não saber exatamente quem será o candidato dela, mas ela já sabe quem não será o seu candidato. E esse candidato que não será o da imprensa hereditária é Lula, que está apanhando todos os dias. Exato. Cris, eu queria colocar aqui na tela, porque a nossa equipe também pescou aqui a citação exata do não indiciamento do Bolsonaro, de novo explicando, né, pela sobreposição das investigações, então, porque ele só pode ser indiciado por organização criminosa uma vez. Então, a gente tem aqui, aliás, na parte de cima, tem ali, diante do exposto, os investigados Carlos Nantes Bolsonaro e Luciana de Almeida restam indiciados nos seguintes tipos penais. E ali ele está implicando o filho do Bolsonaro e a assessora, né? A Luciana de Almeida é assessora do Carlos Bolsonaro. Embaixo, aí o relatório explica, em relação aos delitos de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, considerando que já existe ação penal em curso, deixo de indiciar o investigado Jair Bolsonaro, consignando a conduta caso haja outro entendimento. Então, se tiver outros crimes, ele pode estar na investigação, mas não ter novo indiciamento formalmente. Depende da outra que já está em curso sobre a trama golpista. Eu achei aqui também um pedido para investigação de Alan Gustavo Lucena do Norte, ex-assessor de Renan Bolsonaro. Eles desconfiavam, a turma da BIM Paralela, desconfiava que esse ex-assessor teria passado informações sobre o Renan, sobre o Jair Renan, né, o filho do Bolsonaro. E aí vem assim o pedido. Pedido para caçar, podre e explodir. Verificar dados. Falta o first mile. Né? Enfim,
é o uso descarado do aparato de Estado para caçar quem oferecia qualquer risco para a família, né? Tem um pedido do Ramagem também para investigar fatos relacionados ao Jair Renan. Então, é algo muito, muito, muito grave. Eu achei o pedido aqui também para investigar o jornalista Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo está na lista também, como um dos investigados. Gregório do Vivier está na lista também aqui. Então, é extensa a lista. Pô, não gostaram do humor do Gregório? Não gostaram muito. Não, só uma observação sobre isso que a Gabi mostrou, esse não indiciamento do Bolsonaro, enfim, é uma questão formal, jurídica. Agora, isso sem a menor dúvida, isso tudo, essa investigação sobre a ABIN paralela, reforça muito a situação dele, que já é difícil na ação penal da trama golpista, né? Toda essa estrutura a serviço dele, tudo que está mostrado aí na investigação, isso assim, não consta da outra ação penal. Agora, os ministros da primeira turma, né, sabem muito bem do que se trata, e isso complica ainda mais a situação do Bolsonaro, embora ele não tenha aí um segundo indiciamento, né? Formalmente ele não está indiciado, mas é óbvio que ele está implicado nessa investigação da ABIN paralela, até porque ele é o principal beneficiado dela, do uso indevido da instituição. A gente tem também, não sei se ainda está pronto, mas tem uma tentativa de implicação, já está aqui. Ricardo Gouveia me avisa da nossa equipe que já está pronta também essa imagem aqui que a gente traz, uma tentativa de implicação contra o ministro Alexandre de Moraes. Aí tem uma foto do Alexandre de Moraes ao lado do delegado Oswaldo Nico Gonçalves, que você está vendo aí na tela. E aí o documento diz o seguinte: o dossiê, produto da ação ilícita, foi encontrado em dispositivo de armazenamento com o nome Alexandre versus Nico, com metadado de criação, ou seja, a data, né, em que foi criado esse documento, dia 18 de junho de 2020, data da interlocução dos investigados. O dossiê do produto da estrutura paralela apresenta fotos do ministro Alexandre de Moraes para tentar vinculá-lo ao delegado, que é o delegado Nico. Só para quem não é de São Paulo, Chico, o Alexandre, né? O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública. Eu fui lá como repórter fazer coletiva. E o Nico é um delegado desses midiáticos que aparece... Ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. O Nico também foi depois. Mas ele foi subordinado ao Alexandre de Moraes durante um tempo, porque o Alexandre de Moraes foi secretário em São Paulo. E até o que eles colocam ali no dossiê, deu para ler a matéria que eles colocam ali, a foto, naquele episódio em que o Alexandre de Moraes tentou conter aquelas brigas de torcida, era um episódio local aqui de São Paulo. E o Nico provavelmente era um dos delegados que ajudavam nestas operações. Então não se sabe exatamente o que eles pretendiam, de que maneira que eles pretendiam colar um com o outro. Mas o fato é que ele é um delegado desses que dão entrevista para programa policial e tal. Mas o que isso tem a ver com o Alexandre de Moraes? Eles trabalharam juntos na Secretaria de Segurança de São Paulo, né? É um delegado muito midiático, né? Ele está sempre no Datena, nos programas policiais. E opera aqui, trabalha com o governo Tarcísio em São Paulo. Está em todos os governos do PSDB, lá para trás também, é isso. Tem outro trecho também aqui, já que a gente está falando do Alexandre de Moraes. É um trecho já conhecido, mas ele é bastante forte. Ele é citado, mais uma vez, vale a pena a gente colocar aqui. Não bastassem as ações clandestinas direcionadas para atacar o ministro relator, ele está falando do Moraes, em razão de suas funções em atentado ao livre exercício do Poder Judiciário, foram identificadas outras referências ao ministro Alexandre de Moraes, com indicativo de violência, bem como ações relacionadas à tentativa de impeachment. E aí, na conversa, é quando estão falando a respeito do ministro Alexandre de Moraes, e aí um fala, tá ficando foda isso, perdão a palavra, estou só reproduzindo, esse careca tá merecendo algo a mais, só 7,62, headshot, tiro na cabeça. A gente falou sobre isso, né? Na época que foi lá em julho de 2024, faz quase um ano que a gente teve essa conversa entre um policial e um militar, né, sobre um tiro contra o ministro, com um tiro na cabeça, né, do ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma referência a isso, Cris.
Bom, daí para a Operação Punhal Verde e Amarelo, né? É um pulo. Uhum. É um piscar de olhos, né? É disso que a gente está falando, né? A gente está falando de assassinos, de pessoas que comentam sobre assassinatos, sobre cometer assassinatos com a maior naturalidade, né? Ou seja, é gente familiarizada com o crime, né? Não é alguém que, assim, de uma hora para outra se viu envolvido numa articulação, numa operação, numa tentativa. Não, é gente familiarizada com o crime, né? Essa é a gravidade do que a gente está falando. Sabe, é o conjunto da obra, quando você junta a trama golpista com a BIM paralela, com tudo mais, tudo que o Bolsonaro está envolvido, né, é criminoso. Porque o Bolsonaro é isso, gente. O Bolsonaro é um criminoso que jamais, jamais poderia ter sido assimilado pelas instituições no país. Era a vida pública do Bolsonaro era para ter sido encerrada lá atrás, naquela descoberta do plano para explodir bombas em quartéis como forma de pressão contra o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, do governo Sarney, para aumento de salário. Naquele momento, era para ter sido encerrada a vida pública deste criminoso. Isso não aconteceu, como todos nós sabemos, o resto é história. Só para refrescar a memória, quem não lembra do que eu estou falando, né? É uma história da década de 1980, e que o livro do Luiz McLuff Carvalho, O Cadete e o Capitão, mostra isso muito bem, né? Quando ele foi levado a julgamento no Superior Tribunal Militar, fez-se ali um conchavão que livrou a cara do Bolsonaro, né? Ele pediu para sair do Exército, né, em troca de não ser punido pelo próprio Exército. E aí é quando ele começa a carreira dele política de vereador, deu no que deu. E tá aí nos palanques, atuação liberada total pelas instituições do Brasil, né, que foram deixando, folgando, normalizadíssimo por toda a nossa mídia. É o grande cabo eleitoral para a próxima eleição. Como senadora, né? Exatamente. Exaltado pelos editoriais, é esse capitão que segue firme, apesar de toda essa bandalheira que a gente está divulgando nesse programa de hoje. Como senadora, eu estava falando do Carlos, só para deixar claro aqui. Cris? Está escrevendo na Folha de São Paulo sobre democracia, né? Exatamente. Virou articulista de jornal sobre democracia, o que é mais insano. É insano. Eu acho que eu ia receber um recado aqui. Não, é que eu tinha pedido alguns trechos. Você tinha pedido, Rodrigo, para a gente destacar mais alguns trechos aqui. Já estão prontos. Eu tinha, inclusive, já citado alguns deles, mas agora a gente tem para colocar na tela. Só para quem está nos acompanhando, muita gente nos acompanha mais pelo áudio, né? Como se fosse um rádio ou uma internet com áudio, mas se você está nos acompanhando na tela, agora nós vamos colocar daqui a alguns segundos, pelo que me diz aqui a produção, mais alguns trechos aí. Então, esse trecho que está na tela é o trecho em que o trecho que eu citei agora há pouco. Deixa eu ver aqui, que está um pouquinho longe, mas para quem está nos acompanhando aqui, só um minuto, porque eu não estou conseguindo enxergar exatamente o que está ali na tela. Mas peraí. Ok. Esse, então, é aquele que eu citei agora há pouco, em que se pedia a investigação de arcebispos. Está ali, ó, número 152, que é uma lista de alvos do Gabinete do Ódio. E o alvo de número 152, arcebispos, bispos, religiosos críticos ao governo Bolsonaro. Está ali, na troca de mensagens, a Polícia Federal, porque isso é um relatório da Polícia Federal concluído, enviado para o Ministério Público e para o Supremo Tribunal Federal. Então, a polícia obteve várias trocas de mensagens entre os operadores desse esquema criminoso. Nessa tela aí estão como alvos religiosos. A gente tem na próxima tela, eu imagino que seja a tela de Gregório do Vivier. É esta? O Gregório do Vivier. Então, o Bormevé e Giancarlo, né, são dois personagens que participam
desse núcleo aí de, enfim, investigar de maneira criminosa, de maneira clandestina, opositores do Bolsonaro. Então ele manda um relatório e um deles responde assim: o Gregório já está na minha lista. Ah, legal. Ferro nele, diz o outro na última mensagem. Ferro nele. Caramba. Então, é isso, ó. Ele com o povinho dele derrubou uma conta do Poser. Esse eu faço questão. Aí é o operador do sistema dizendo que fazia questão de pegar o Gregório do Vivier. O médico infectologista, nesse caso que ele está falando, né? Tem um médico infectologista que eu faço questão aqui, né? Esse eu faço questão. Ele, com o povinho dele, derrubou uma conta do Poser, né? Que é um desses que eram os agentes aí, os operadores que fabricavam essas... É verdade, aí não é diretamente ao Gregório do Vivier que ele se refere. Então, a um outro está na mesma mensagem, mas é um terceiro. E depois a mensagem relativa ao Reinaldo Azevedo, que acho que nós temos para mostrar aí na tela também, ao jornalista Reinaldo Azevedo, que hoje está na Band News, já passou por vários meios aí de comunicação. Então está o pedido, a troca de mensagens e que eles combinam de buscar o Reinaldo Azevedo. Estou vendo aqui vários comentários e tal. Então, publicou junto com o Intercept, já é manjado em publicar vazamentos na agência. Temos que focar nele, no Reinaldo Azevedo, diz um dos operadores desse esquema aí de operações cibernéticas e de espionagem. Era uma caçada à imprensa, né? A quem se manifestava contra eles. É um negócio aterrorizante. Tá tudo isso no relatório da PF. Impressionante. A gente não colocou aqui na tela também, porque a gente não tinha separado, mas a gente também viu, enquanto estava aqui, né, Cris, que a gente está olhando o relatório durante o programa e a nossa equipe também. E tem também a Alice Maciel, da Agência Pública, falando, é jornalista left também. Left. Né? Jornalista da esquerda. É isso. É coisa mesmo, né, de regime totalitário, né? Isso aí é o que a gente sabe que acontecia na ditadura, né? É igualzinho a escolha desses alvos, da imprensa crítica, né? Os jornalistas mais críticos. É exatamente isso. Tudo que a gente lê sobre ditadura, sobre o que o SNI, né, fazia na época, o Serviço Nacional de Informações, de quem, como eu disse, a ABIN é herdeira, mesmo tendo sido criada na democracia, ela é herdeira, é uma estrutura complicada. É isso, tudo que a gente sabe que o SNI fazia é o que a ABIN do Bolsonaro estava fazendo. Eu quero até ponderar aqui, eu não estou dizendo que... É claro que a ABIN ela tem atuações diferentes, obviamente, a gente está falando especificamente da ABIN no contexto do governo Bolsonaro, né? Essa ABIN paralela. Mas eu deixo aqui o meu ponto de reflexão. Acho uma estrutura complicada, justamente por causa de todo esse mistério envolvendo a instituição. Mas você quer que uma instituição que trabalha com inteligência seja transparente? Não exatamente, mas esse ranço que ela traz do SNI, eu acho bastante complicado. Eu acho que a gente ainda, como país democrático, eu acho que a gente ainda tem que passar limpo algumas instituições, sabe? Não é só a BIM, não. A gente ainda tem muita estrutura com legado da ditadura, que a gente precisa, em algum momento, nem a Constituição de 88 deu conta, a gente vai precisar encarar isso aí. Por exemplo, as polícias militares, né, para ficar num único exemplo. Mas, enfim, é só aqui para deixar uma reflexão. Não vou abrir muito o debate, porque a gente tem que focar aí nessa operação, nesse relatório da investigação da Polícia Federal. Mas é importantíssima, Cris, essa ponderação que você traz aqui. Tem muito penduricalho, totalmente sintonizado com o ambiente de ditadura. Inclusive, em relação ao Jean Willis, por exemplo, que é um parceiro, já teve várias vezes aqui no ICL, não só ele, como a irmã de Jean Willis foi monitorada por esse esquema criminoso. A família dele toda, né? Então tem a irmã, tem vários aqui citados no relatório também, com um pedido oficial de gente de dentro do governo pedindo que fosse investigar a irmã, que dava algum tipo de apoio para o Jean Willis. Não à toa, né? Não à toa o Jean Willis ficou fora do Brasil há muito tempo, ele já falou sobre isso. Ele foi embora porque as ameaças
ele começou recebendo ameaças contra ele, até o ponto em que as ameaças foram contra a família, e por isso ele resolveu ir embora do Brasil. É isso. E se isso não é ditadura, né, não é resquício da ditadura, não sei mais o que seria. É isso. O governo Bolsonaro era isso. Perfeito, Cris. Obrigada por hoje. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, querida. A gente tem um trecho aqui que relaciona diretamente a delação do Mauro Cid, né, o ex-assessor do Bolsonaro, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, falando a respeito disso, acordo de colaboração premiada do Mauro Cid, a delação se tornada pública de Mauro César Cid, retrata exatamente o cenário fático delineado com lastro nas evidências da presente investigação, a bem paralela, indicando a participação dos assessores e de Carlos Bolsonaro no direcionamento dos atos de desinformação, olha só, e daquilo que seria publicado. Então, era quem organizava, né? Além de ser o responsável pela gestão das redes sociais de Jair Bolsonaro, inúmeras vezes utilizadas para a disseminação de fake news. Eu acho que mais claro do que isso, da implicação de todos os envolvidos, é impossível, né? Assim, o Bolsonaro já virou réu por um caso e, em breve, certamente vai virar réu por esse caso aqui também, que, por enquanto, é um relatório da PF, tem indiciamento, falta denúncia da Procuradoria e falta depois o acolhimento por parte do Supremo. Mas, certamente, esse caso vai avançar. Eu acho que tem até mais indícios, pelo menos registros, pelo que a gente está vendo aqui. É uma loucura o que tem de registro, porque deixaram todos os rastros aí para trás e a Polícia Federal conseguiu reconstruir tudo isso, Gabi. Muito bem, Chico. Tem outros casos muito escabrosos que a gente ainda está aqui se debruçando, mas tem até um candidato a presidente o do Vasco. Do Vasco, né? Que estava sendo ali monitorado porque provavelmente o agente envolvido ali... Ou a família Bolsonaro, né? Porque diz que o Flávio é vascaíno. O Flávio Bolsonaro é vascaíno. Então tem um pedido para investigar aqui um tal de Jorge Salgado, possível candidato à presidência do Vasco. Né? Irmão, bom dia, ajuda aí com essa demanda. Tinha uma demanda de cima para investigar o cara que era candidato à presidência do Vasco. A cartolagem e a história estrutural do autoritarismo, tudo misturada. Tudo misturado. Bom dia, qual é a bronca? Pergunta um dos arapongas. O outro fala, é caçar podre desse maluco aí. E caçar aí podre. Porque ele está falando assim, lá vem o vascaíno, ou seja... Algum vascaíno de cima... pedindo para investigar esse vascaíno aqui, que provavelmente era inimigo interno. Isso aqui é só para o nosso Chico Alves, que é lá do site, que é vascaíno. Ele vai entender isso melhor do que a gente. Eurico Miranda fica no chinelo, no né? Chinelo, total. É dessa turma aqui. Gabi, Gabi, a gente está